Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Andressa, eu sou bolsista do Projeto Carroceiro e hoje nós vamos apresentar um trabalho que foi desenvolvido no Projeto Carroceiro, que foi um estudo retrospectivo das afecções do sistema músculo-esquelético nos equídeos de tração do Distrito Federal e o impacto dessas afecções na vida do animal e carroceiro. Bom, o Distrito Federal, ele possui cerca de 18.892 equídeos, de acordo com dados do IBGE de 2018. Desse número, uma grande parte dos animais eles são utilizados para a tração de carroças, e a outra parte destinada ao lazer e esporte. Desses animais que são utilizados para a tração de carroças, eles são utilizados para coleta e transporte de materiais recicláveis, principalmente. Com isso, gera ou complementa a renda de milhares de pessoas aqui no Distrito Federal. Diante disso, esse animal ele é considerado uma ferramenta de trabalho. Então, nós devemos tomar o cuidado com o seu estado de saúde, longevidade e também do bem-estar. Aqui no Distrito Federal, os animais que são vítimas de maus tratos ou acidentados, abandonados em vias públicas, que apresentam uma sintomatologia de doenças infecto-contagiosas ou zoonoses, eles são apreendidos e encaminhados para atendimento clínico e cirúrgico. Esse atendimento ele é fornecido pelo Hospital Veterinário de Grandes Animais da Universidade de Brasília. Isso porque existe uma parceria entre o hospital e a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Ao chegar no hospital, esses animais recebem um RG, que é um número de registro em que ele vai ser identificado e o seu prontuário vai ser baseado a partir desse RG. E então ele passa por exames clínicos, laboratoriais, de imagens e são submetidos aos tratamentos necessários. Todos os procedimentos, eles são documentados e arquivados, para, se necessário, uma consulta posterior, está tudo arquivado. Bom, Maranhão e colaboradores, em 2006, realizaram um trabalho com animais de tração. E eles observaram que o sistema mais acometido foi o sistema locomotor, e ele associou a sobrecarga nas articulações e nos ligamentos. Da mesma forma, Segat e colaboradores, em 2016, também realizou um trabalho com esses animais e associou esse alto acometimento desse sistema com as condições de manejo que esses animais são submetidos. Com isso, esse trabalho teve como objetivo realizar um estudo retrospectivo das afecções mais comuns do sistema músculo-esquelético dos equídeos de tração, que foram encaminhados ao Hospital Veterinário de Grandes Animais da UNB. Isso porque essas afecções impossibilitam a utilização desses animais para a tração de carga e, assim, impossibilita a geração ou complementação de renda de várias famílias. Como metodologia, foi avaliado esse número de registro, que é utilizado para a abertura do prontuário, como eu já expliquei, e esse registro ele ocorre em um livro-ata, que tem as informações da espécie, raça, sexo, pelagem, a suspeita e o diagnóstico final, assim como a conclusão do caso, se o animal recebeu alta, se foi óbito, eutanásia. E através desse livro, foi possível realizar um levantamento das afecções do sistema músculo-esquelético dos equídeos encaminhados. A fim de facilitar a contabilização dos casos, utilizamos uma planilha. Resultados e discussão. No período de 2008 a junho de 2020, foram observados que dos animais atendidos, foram cerca de 970 animais, 57,9% eram machos e 41,3% fêmeas, tendo o 0,8% de animais em que o sexo não foi informado no livro-ata. Destes animais, 97,6% foram equinos
e 2,4% moares. E 98,4% não tinham raça ou a raça não era definida, né? E 0,6% não tinha raça identificada no livro ATA. Com isso, a gente observou que os sistemas acometidos, o mais acometido foi o sistema musculoesquelético, com 31,66% dos casos. Pele e anexos foi o segundo mais acometido, ocupando 23% dos casos. O sistema digestório, com 15%. Os casos que foram inconclusivos, 11%, ou seja, uma porcentagem alta, né? De doenças infecto-contagiosas, 9%. Do sistema reprodutor, 6%, nervoso e respiratório, aproximadamente 1%, ele é acima de 1%, neonatal, 0,25%, urinário, 0,25% e imunológico, 0,13%. Agora, mostrando essas afecções do sistema musculoesquelético, quais as principais afecções, né? A principal afecção foi a fratura, né? Que teve aproximadamente 124 casos, desculpa, ocupando 45,9%. Ou seja, é a afecção mais frequente desses animais, né, que são utilizados para atração. Os traumas ocupam o segundo lugar, com 18 casos e 6,7%, seguido de luxação, com 11 casos, e uma claudicação não determinada, 10 casos, deformidade flexural, 8 casos, osteodistrofia fibrosa, 8 casos, artrite séptica, 7 casos, tendinite, 6 casos, laminite, 5 casos e politraumatismo, 3 casos. Aqui eu trouxe algumas imagens de casos atendidos no hospital, em que na ferida A, a gente pode observar uma ferida lacerativa no membro, e as feridas, como observamos, elas também são muito frequentes, né? Na imagem B, a gente tem uma luxação completa de membro, e na C e D, a gente observa que um transporte inadequado de um equino, e esse animal ele foi encaminhado para o hospital nessas condições. Foi apreendido e encaminhado. Aqui, na imagem a gente observa um equino bastante debilitado, né? E também no membro direito, a gente observa que tem uma lesão, um aumento de volume nesse membro. Bom, então, as fraturas e os traumas, eles são as principais causas de internações e também de eutanásias. Os traumas, eles são relacionados, na maioria dos casos, com acidentes automobilísticos. E esses acidentes, eles ocorrem enquanto esses animais estão no exercício da atividade ali da sua profissão, né? De coleta de materiais recicláveis, ou quando os animais estão soltos em vias públicas. E esses traumas, eles são caracterizados por fraturas em ossos, lesões musculares e sistemas adjacentes. Escodro e colaboradores, em 2012, realizou um trabalho com animais de extração em que relacionou os traumas também a uma alta carga de trabalho, né? E um dado importante que ele trouxe nesse trabalho é que 33% dos casos, os animais, eles tinham, né, uma exigência excessiva dos animais. Eles trabalhavam altas cargas de trabalho, né? E também relacionou o acometimento do sistema musculoesquelético com excesso de peso, uma subnutrição alimentar, o manejo incorreto dos cascos, que é um ponto muito importante,
que os cascos são pequenos, né, para suportar todo o peso desses animais, e também a alta carga alta carga horária de trabalho, como eu falei anteriormente. Oliveira e colaboradores, em 2007, realizou um trabalho entrevistando os carroceiros. E ele observou que os carroceiros, a principal afecção citada pelos carroceiros foi a claudicação. E essa claudicação ela foi relacionada com a falta de ferrageamento, a demora entre os ferrageamentos ou o ferrageamento incorreto. Também com o manejo inadequado e as condições de trabalho desses animais. E Oliveira, em 2007, ele observou em um trabalho realizado também com os animais de tração. Esse trabalho foi realizado em Uberlândia, Minas Gerais, e ele observou que dos casos de sistema musculoesquelético, 9% dos animais apresentavam algum grau de tendinite e 6% laminite. E essas afecções elas foram relacionadas com o manejo incorreto, assim como a carga horária excessiva e as deficiências nutricionais, porque esses animais muitas vezes ficam soltos próximos aos locais que também são depositados lixos. E esses animais acabam ingerindo, né, esses lixos que podem causar essas deficiências nutricionais, assim como também podem ocasionar cólicas, né, quadros de síndrome cólica. Maranhão, em 2006, ele realizou um trabalho com esses animais de tração em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e na casuística dele, ele observou que 20% dos casos dos animais apresentavam algum grau de tendinite, e principalmente nos membros torácicos, porque os animais eles possuem um centro de gravidade mais cranial, né? Então acaba sobrecarregando mais os membros torácicos. E também foi relacionado ao excesso de carga que esses animais carregam nas carroças, né? E Costa, em 2014, no seu estudo, ele definiu o politraumatismo como múltiplas lesões em que ao menos uma delas podem causar risco de vida ao animal. E esse politraumatismo ele está relacionado ao acidente em vias públicas, principalmente o atropelamento. Bom, e o desfecho dos casos dos animais observados nesse estudo, 62,7% foram eutanasiados, 19% receberam alta, 6,3% vieram a óbito e 12% não tiveram o desfecho do seu caso informado no livro ATA. Bom, esse alta porcentagem de eutanásias, ela está relacionada com o estado em que o animal chega ao atendimento. Às vezes, esse animal sofreu acidente e as pessoas que presenciaram não sabem a quem acionar. E esse animal acaba ficando muito tempo ali debilitado. E esse tempo de atendimento também é um fato que aumenta ali a possibilidade de uma eutanásia, né? Assim como a gravidade das lesões. Às vezes o animal ele pode ser encaminhado rapidamente ao hospital veterinário, né, que é o que presta apoio, mas as lesões são tão graves que a eutanásia é a melhor opção visando o bem-estar desse animal. Então, com esse alta porcentagem de eutanásia, o sustento das famílias ele é prejudicado, né? Porque a família ela perde o animal, que é a sua ferramenta de trabalho, gerando um impacto muito grande no sustento dessa família. Bom, com isso, a gente pode afirmar que o projeto carroceiro ele tem um impacto social e estrutural significativo. Isso porque ele permite, né, um atendimento veterinário a esses animais, também provoca um viés educativo,
pois temos estudantes ali, residentes que estão aprendendo diariamente com esses animais. Esse projeto ele também melhora a saúde e a mantença dos animais, melhora a produtividade do serviço e diminui os impactos ambientais. Assim como a saúde pública tem um reflexo positivo, né? Porque a gente tem uma maior notificação de doenças infecciosas e doenças zoonóticas e tiramos esses casos da rua. Então, a gente tem um reflexo positivo na saúde pública. E o Hospital Veterinário de Grandes Animais da UNB, ele atua no atendimento, ele também consegue agir na redução, na educação dos residentes, dos estagiários que estão ali presentes, dos estudantes da UNB e de outras instituições que vêm para o hospital fazer estágio, acompanhar. E podemos aqui, um ponto muito importante, falar que os cuidados com esses animais, em especial os animais que têm alguma lesão no sistema musculoesquelético, esses cuidados eles são essenciais para o retorno das atividades. Porque, como nós vimos, esses animais eles necessitam desse sistema para conseguir realizar toda a sua atividade, né, de coleta de material reciclado, que é a principal atividade. E se esse animal tem alguma lesão nos membros ou na porção óssea muscular, ele reduz essa capacidade de trabalho. E com isso, a sua atividade, o seu trabalho, dizendo assim, né, ele fica também acometido e nós temos, então, um impacto na vida do carroceiro, né, que depende desse animal para o seu sustento. E o projeto também, ele atua na educação dos tutores, levando a consciência e o bem-estar dos animais, que é uma parte muito importante, que a gente precisa levar essa educação dos tutores sobre manejo do animal, sobre as afecções, explicar um pouquinho mais sobre cada afecção, a quem eles devem procurar, né, como eles devem tratar esses animais e principalmente o bem-estar desses animais. Bom, e aqui eu trouxe um relato de caso da égua Elizabeth. A égua Elizabeth ela foi vítima de um acidente automobilístico em que provocou uma fratura no seu membro torácico. E essa égua ela foi operada pela equipe de veterinários do hospital, professores, técnicos e residentes se empenharam para salvar a vida dessa égua. Então, como nós vimos, a maioria dos casos são de fraturas e as fraturas, elas antigamente, principalmente, né, eram as principais causas de eutanásia. Mas hoje essa realidade ela vem mudando e a égua Elizabeth é uma prova disso. Ela está em tratamento no hospital veterinário. No entanto, é um animal que foi abandonado e não tem quem pode custear o seu tratamento. Então, diante disso, a equipe do hospital veterinário resolveu criar um Instagram para a égua Elizabeth. Nesse Instagram, eles postam a rotina da égua, como ela está, a evolução do caso, que é muito importante. E também, através desse Instagram, eles arrecadam dinheiro para conseguir mantê-la no hospital. Com esse dinheiro, eles compram a cama da baia, feno, ração, pagam as sessões de shockwave que ela necessita, os materiais para curativo diário, as medicações, os materiais para a troca de gesso. Então, quem quiser seguir o Instagram da égua Elizabeth para conhecer um pouquinho mais a história dela, assim como ajudar na recuperação dela, eu deixei aqui o Instagram dela, que é @éguaelizabeth. E aqui eu trouxe uma imagem do raio-x dela, né? Do primeiro raio-x. Assim que ela chegou no hospital, a gente vê aqui uma fratura completa, né? Bem de fácil visualização. E essa égua ela está evoluindo no tratamento, a equipe está muito confiante
com a evolução dessa égua. Então, quem quiser ficar por dentro desse caso, siga o Instagram para também ajudar, né? E também tem o Instagram do Projeto Carroceiro. Nesse Instagram, ele foi criado recentemente, e nesse Instagram são postados alguns trabalhos alguns dos casos que foram para atendimento no hospital. Esses casos eles são discutidos e vão para o Instagram como uma forma de ensinar, de passar ali sobre aquele caso, sobre aquela afecção e sobre o manejo, né, para caso alguém precise ter ali um guia rápido até conseguir falar com o veterinário, né? E é isso, muito obrigada. Parabéns, Andressa. Obrigada pela apresentação. Tem alguns elogios aqui para nossa professora, da Laura, do Arley, da Rebeca. A Rebeca tem uma pergunta. Você sabe dizer se tem... Deixa eu compartilhar, exibir aqui para você. Você sabe dizer se algo tem sido feito para dar suporte aos carroceiros? Porque assim deixam de utilizar carroças, mas garantindo o sustento deles? Então, Rebeca, a gente chegou a procurar essa informação, né, com a Secretaria de Agricultura. Era um projeto previsto, né, antes da pandemia, a gente ir nesses currais comunitários que tem para pesquisar, né, ver com os carroceiros se eles estão recebendo algum suporte sobre isso, que a gente tem ciência da lei, né, que proibiu o uso de carroças no Distrito Federal, só que a gente sabe que essa lei não está, apesar de que teoricamente ela está em vigor, né, a gente sabe que esses carroceiros eles não estão recebendo nenhum suporte. Mas a gente ficou devendo, né, essa parte do projeto de ir atrás realmente das informações com a Secretaria de Agricultura, para saber qual é a opinião deles, né? O que eles estão planejando, o que eles pretendem fazer com esses carroceiros, com para, como você mesmo disse, né, garantir o sustento deles. E uma outra preocupação do projeto é que, após essa lei entrar em vigor e a fiscalização realmente for eficaz, né, como que vão ficar esses animais? Esses animais vão ser abandonados? O que vai ser feito, né? Então é uma uma pergunta que a gente tem que se fazer ali todo dia e pressionar também, né, para conseguir fazer algo por esses animais e também pelos carroceiros. Também tem a questão da segurança das pessoas, porque às vezes eles deixam os animais soltos, e isso pode ser um problema em estradas, rodovias. Então, isso também é uma outra consideração muito importante. No nosso Instagram, a gente está começando a divulgar algumas informações, apoio de manejo para esses carroceiros, e muito há de ser feito ainda, por conta da pandemia, né? A gente foi impedido de fazer alguns trabalhos, assim, de extensão, mas assim que possível, voltaremos com eles. Rebeca agradeceu e parabenizou. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Andressa. Obrigada, professora. Bruno, eu acho que surgiu uma outra pergunta Onde? no chat. Da Samara. Acabei de ver. Quando o carroceiro não tem condição de cuidar desses animais acidentados, vocês tratam e adotam ou devolvem para o dono?
Então, Samara, quando esses animais eles são acidentados, a Secretaria de Agricultura ela vai até o local, ela pega esses animais e levam para o hospital. A partir do momento que ele entra no hospital, ele recebe o tratamento e o dono, ele tem até 60 dias para entrar em contato, né? E explicar o porquê que esse animal se estava solto, né? O que aconteceu. E dependendo da justificativa, se ela for aceitável, vamos dizer assim, esse animal, sim, ele é devolvido para o dono, né? E aí esse dono, ele pode ajudar nos custos de diversas formas. O hospital é bem flexível quanto a isso. Mas se esse dono ele não apresentar uma justificativa, né, que as pessoas que avaliam lá da Secretaria da Agricultura deem favorável para ele ficar com esse animal ele fica no hospital até o receber alta. Quando recebe alta, ele é encaminhado para o curral da apreensão, que fica ali perto da Emater, naquela região ali. E aí, de lá, esses animais eles podem ser adotados. Tem um projeto Adote um Animal de Grande Porte ou Adote um Cavalo, que da Secretaria de Agricultura, que coloca esses animais para adoção. E a Secretaria de Agricultura ela também paga o hospital pelo atendimento realizado. Perfeito, acho que não tem mais dúvidas. Acho que não vai surgir mais nenhuma, então. Então é isso, gente. Muito Certo. obrigada. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Até.